Meus irmãos e irmãs, nesta quinta-feira eu quero vos saudar com a paz do Senhor Jesus. Quero dar continuidade ao nosso estudo acerca de introdução aos 66 livros da Bíblia Sagrada. Nós já estudamos os 39 livros do Antigo Testamento e agora nós estamos estudando os 27 livros do Novo Testamento. Já finalizamos a parte da biografia de Jesus, a saber, os 4 evangelhos. O Evangelho segundo Mateus, o Evangelho segundo Marcos, o Evangelho segundo Lucas e o Evangelho segundo João. E hoje nós queremos entrar então na parte das epístolas. Vamos estar transmitindo a vocês informações, por mais que elas possam parecer básicas, mas de suma importância para que quando você for estudar as epístolas, você possa ter uma melhor compreensão daquilo que você lê, daquilo que você principalmente estuda. Hoje vamos estudar a epístola ou carta aos Romanos, certo? Antes de entrarmos então no estudo bíblico de hoje, eu quero pedir aquela força para você. Entra no nosso canal aqui no YouTube, Valdecir de Almeida Oficial, se inscreva, deixa o teu like. Toda vez que você deixa o teu like, o YouTube entende que o vídeo é relevante, então ele repassa para outras pessoas, certo? Ative o sininho para que você possa estar sempre recebendo as nossas recomendações, tá? E compartilhe os nossos vídeos com as pessoas que você sabe que, assim como eu e você, tem um comum interesse pelas Sagradas Escrituras. Amém? Pois bem, dito isso, eu quero então convidar você para me acompanhar na leitura do meu material teológico e também estarei tecendo alguns comentários para a nossa melhor compreensão, tá bom? Sempre lembrando que os vídeos são bastante resumidos para que eles não fiquem longos, né? A gente sabe que na correria do dia a dia as pessoas não têm tempo, certo, para assistir vídeos longos. Então sempre procuramos fazer vídeos pequenos, ok? Dito isso, vamos lá então. Carta aos Romanos. Propósito pelo qual foi escrito a carta aos Romanos: apresentar Paulo aos Romanos e sintetizar, ou seja, resumir a mensagem do apóstolo antes de sua chegada a Roma. Autor da carta foi o próprio apóstolo Paulo. Destinatários: os cristãos em Roma e em todo o mundo. Data de inscrição da carta aos Romanos. A carta provavelmente foi escrita em 57 depois de Cristo, em Corinto, quando Paulo preparava sua visita a Jerusalém. Panorama, ou seja, contexto histórico. Aparentemente, Paulo havia terminado seu trabalho no Oriente e planejava visitar Roma, antes de seguir para a Espanha. Depois de ter levado uma oferta aos irmãos em Cristo que passavam necessidades em Jerusalém. Isso está registrado no capítulo 15 do livro de Atos dos Apóstolos, do versículo 23 ao versículo 28. A igreja cristã romana era formada principalmente por judeus, mas também tinha um grande número de gentios, ou seja, pessoas não judias, tá? Versículo-chave da carta aos Romanos está no capítulo 5, versículo 1, que diz assim: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Pessoas-chave na carta: Paulo e Febe. Quem era Febe, irmão Valdecir? Febe era uma diaconisa da igreja primitiva, certo? Ela morava numa cidade por nome de Cencreia, nas proximidades, cerca de 10 quilômetros da cidade de Corinto, e esta serva de Deus,
era uma das cooperadoras do ministério de Paulo. Ela muito se esforçava em prol do reino de Deus, tá? Lugar-chave na carta aos Romanos. Roma, tá? A cidade de Roma, capital do Império Romano. Características particulares da carta aos Romanos. A carta de Paulo aos Romanos foi apresentada como um tratado organizado e bem fundamentado de sua fé. Não tem o formato típico de uma epístola ou de uma carta, exceto pela forma como o apóstolo se despediu, saudando vários irmãos romanos, tá? Agora vamos então ao esboço da carta. Basicamente, a carta é dividida em duas partes, a saber, do capítulo 1, versículo 1 até o capítulo 11, versículo 36, a temática é em que acreditar. E os assuntos principais abordados aqui nessa sessão são a pecaminosidade do ser humano, o perdão dos pecados por intermédio de Cristo, a libertação dos grilhões do pecado, o passado, o presente e o futuro de Israel. Agora vamos para a segunda parte da carta, a segunda sessão da carta. Vai do capítulo 12, versículo 1 até o capítulo 16 e versículo 27. E a temática desta segunda e última parte da carta é como devemos nos comportar. Assuntos principais aqui abordados: responsabilidade pessoal, observações pessoais do apóstolo Paulo. Amém? Meus irmãos, então para finalizar vamos tecer um comentário acerca da carta aos Romanos. Como eu li aqui nas características particulares da carta ou da epístola aos Romanos, a carta que Paulo escreveu aos Romanos foi apresentada como um tratado organizado acerca do que, meus irmãos? Acerca da fé, acerca da teologia da fé, acerca da teologia da graça. A palavra graça, como nós temos constantemente frisado aqui no meu canal, significa favor imerecido, ou seja, a palavra graça significa favor que eu e você não merecíamos, certo? Mas a Bíblia vai dizer no Evangelho segundo João, capítulo 13, versículo 16, o seguinte: porque Deus amou ao mundo, ou seja, a humanidade, aos homens, às mulheres, os seres humanos, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, a saber, o Senhor Jesus, né? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, todos os méritos da salvação, elas pertencem a Cristo. Jesus Cristo, ele morreu na cruz do Calvário para que eu e você tivéssemos a oportunidade do perdão. A carta aos Romanos, o apóstolo Paulo, ele vai desenvolver de forma organizada, de forma bastante teológica, acerca destes dois assuntos, a saber, a justificação pela fé, a graça de Cristo, tá? É interessante frisarmos que no capítulo 3, versículo 23 da carta aos Romanos, a Bíblia, Paulo vai escrever dizendo o seguinte, que todos haviam pecado e destituídos estavam da glória de Deus, sendo, pois, justificados pela graça que há em Cristo Jesus. Então o apóstolo Paulo deixa bem claro que todos os seres humanos haviam pecados e estavam destituídos, separados da glória, da presença de Deus. Mas nós somos justificados através do amor de Deus que foi demonstrado através do sacrifício do seu Filho unigênito na cruz do Calvário em favor da nossa redenção. Jesus
ao morrer na cruz do Calvário, ele nos justificou de todo o pecado. Se eu e você hoje somos pessoas salvas em Cristo Jesus, se eu e você hoje temos os nossos nomes escritos no livro da vida, isto não é mérito meu, isto não é mérito seu, não é pelo fato de eu e você usarmos, por exemplo, uma gravata, negativo, não é pelo fato de alguém andar, uma irmã, por exemplo, andar com a sua saia arrastando no chão, varrendo as ruas da cidade onde mora. Negativo, não é isso que nos justifica. Nós somos justificados pelo sangue de Cristo que foi vertido na cruz do Calvário. Não é pelo meu mérito, não é pelo seu mérito, não é pelo nosso mérito, mas é pelos méritos de Cristo. E o que cabe a mim e o que cabe a você neste plano glorioso do Senhor é somente nós crermos no sacrifício do Cordeiro de Deus em nosso favor. Por isso que a Bíblia vai dizer que todo aquele que nele crer não perecerá, mas terá a vida eterna. Então é isso que o apóstolo Paulo vai tratar aqui na carta aos Romanos, na teologia da justificação pela fé. Para finalizarmos, quando o mundo se encontrava num período de trevas na Idade Média, onde a maior parte do povo não tinha acesso às escrituras sagradas. No ano de 1517, um homem de nacionalidade alemã por nome de Martim Lutero, o Senhor Deus, o Espírito Santo, o levou a estudar a carta, aleluia, sobretudo a carta aos Romanos, a teologia da justificação pela fé. E então ele enfrentou o sistema religioso que predominava na época, que dizia que o homem tinha que o homem era salvo pelos seus próprios méritos. Martim Lutero disse não se pode comprar a salvação não é mérito nosso, a salvação é mérito de Cristo. Martim Lutero falou acerca dos escritos de Paulo, carta aos Gálatas, mas sobretudo a carta aos Romanos, dizendo: nós somos salvos, nós somos justificados pela fé. Martim Lutero citou, por exemplo, este texto que está no capítulo 5, versículo 1 da carta aos Romanos, dizendo: sendo, pois, justificados pela fé, não por obras, não somos justificados pelos nossos próprios méritos, pelas nossas próprias obras, não. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso, ou seja, através do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Meus irmãos, então eu deixo essas palavras no dia de hoje ao teu coração. Amém? Até o dia de amanhã, querendo Deus. Deus vos abençoe na pessoa bendita e maravilhosa do Senhor Jesus. Amém.